Veja o trabalho que foi colocar semente no coração de Paulo. Colocar semente, ela germinar no coração de Pedro. Foi 3 anos e meio arando o coração de Pedro. Pedro era cheio de pedra. Aí Jesus, vou lá tirar essa pedra aqui, que Pedro é muito bravo. Puxou a pedra calma, Pedro, desce e tá, tira. 3 anos e meio arando, ó. E Pedro ali, Senhor, e Pedro para trás. Pedro, não, o Senhor não vai para a cruz, Jesus. Deixa eu tirar essa outra pedra aqui para trás de mim, Satanás. E Pedro, cheio, não, estou contigo porque deve, para me negar 3 vezes, tirar essa pedra aqui também. Aí eu vou pescar, e Pedro foi pescar, e Jesus, teimoso, eu vou atrás dele, vem cá, tira essa pedra aqui, trouxe Pedro de volta, o negócio é ganhar alma. 3 anos e meio arando aquele coração, mas depois que a semente entrou, Pedro foi pregar a palavra, a semente entrou nele e produziu não a 30, não a 60, produziu a mais de 100 por 1, porque no primeiro sermão foram 3.000 almas. Então, quando a semente entra, quando a palavra entra aqui, ó, aqui, não é aquela coisa, eu recebia, não. Quando se recebe a palavra, os resultados do que se recebe são notórios. A árvore, ela começa a brotar da terra. As folhas começam a aparecer. Os frutos começam a ser vistos. A sombra começa a aparecer também. Porque você tem que ler o texto, o contexto disso aqui, que eu estou indo devagar. A vontade de Jesus é que a palavra entre em você. Mas Jesus não vai jogar semente em coração de pedra. Ele vai primeiro arar. Ele quer te salvar tanto, que ele vai te arar. Vai rasgar. E, meu irmão, quando Deus pega para rasgar a terra, quando Deus fala assim, eu quero fazer um negócio com o Jairo, eu vou rasgar. Quando Deus pega para rasgar, Deus te moe. Mas sabe o que é moer? Sabe o que é moer? Deus te moe, mas te moe muito, te moe. Te leva lá no fundo, do profundo, do oculto, do mais profundo. Para te falar assim, é aí, ó, eu quero fazer um negócio em você. Eu quero fazer mas eu não quero, mas eu quero fazer. E com Deus é assim. O que prevalece é a sua soberania. Se estiver determinado por Ele para fazer, acabou. Paulo não pôde fugir. Jó não pôde fugir. Ninguém conseguiu fugir da sua soberania. Ele faz o que quer. O texto está nos mostrando, vou continuar lendo, que o semeador semeia aonde for para semear. O semeador não joga semente para o vento. O semeador semeia onde vai dar resultado. Pastor, mas esse texto aqui que uma caiu e morreu, preste atenção. Eu estava lendo ontem sobre agricultura e sobre semeadores. O semeador, ele trabalhava com cesto na cintura, aqui, ó. E ele não semeava, preste atenção, assim, ó, devagarzinho. Não. Ele metia a mão nas sementes e ia semeando. Nisso que ele pegava as sementes daqui e trazia, algumas iam caindo à beira do caminho. Algumas iam caindo em meio às pedras. E outras caíam no meio dos espinhos, até que uma caía em boa terra. Até que o propósito inicial do semeador era cumprido, porque a vontade do semeador é semear a semente em boa terra. O semeador não vai semear à beira do caminho, porque ele sabe que não vai dar. Alguém está me ouvindo? Ele sabe. Como é que o semeador vai semear à beira do caminho? Ele é inteligente, eu vou semear aqui, não vai produzir. Mas, nesse processo de pegar a semente aqui, ó, quem está me ouvindo, e trazer para cá, para semear na boa terra, porque ele ia semeando andando. Ele não semeava parado. Eu não sei se você já viu um campo arado, como é que é. Hoje tem máquinas, né, que lança a semente certinha, né, naquelas valas, né. Antes não, era arado pelo animal, que
puxava o arado, aí fazia aquela trilha, como daqui na praça aqui, aquela reta. O semeador não semeava aqui, ele semeava andando. Ele ia andando e jogando a semente. Ele andando e jogando a semente. E a semente caía no lugar que tinha boa terra. Porém, outras caíam à beira do caminho, outras caíam em solos duros, outras caíam no meio dos espinhos, e ele não sai para perder semente. Aí você vai entender, glória a Deus, por que o nome é chamado de parábola do semeador. Alguém sabe o que significa a palavra parábola? Hã? Jesus sempre que contava uma parábola, ele ocultava verdades por detrás de histórias. Ele pegava uma história verídica e escondia dos corações que não tinham direito de ouvir. Vou chegar nesse texto. Ele ocultava, por isso ele contava por parábolas. Você vai dizer assim, por que Jesus não contou parábola para todo mundo? Por que ele não contou? Ele não contou a parábola para os outros por misericórdia. Misericórdia, sim. Ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que ele não revelou a parábola para os outros, só para os discípulos. Porque é assim, deixa eu te explicar. Quando você rejeita a palavra de Deus, quando você não quer Cristo, sempre que você ouve mais verdades acerca de Cristo, a sua sentença aumenta. Quando você diz assim, eu não quero Deus, o povo já não queria Ele. Alguém está me ouvindo? Por exemplo, aqui, eu estou pregando essa palavra, não estou? A sentença de muita gente aqui está aumentando. Porque sempre que alguém diz assim, eu não quero ser salvo, eu não quero Jesus, eu não quero ir para o céu, sempre que você escuta uma verdade, irmãos, leia a Bíblia. Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, entrou na cidade da Galileia, enfim, nas cidades, e pregava assim, olha, Cafarnaum, que ele falou isso? Se tivesse sido feito os sinais que foram feitos aqui, em qual lugar, nem lembro o lugar que ele falou, em Corazim, já muito teriam se arrependidos com pano de saco. Olha o que Jesus fala, as verdades que eu fiz aqui, os sinais que eu fiz aqui, os milagres que eu realizei aqui, que deveria ser para abençoar a vida de vocês, vai servir para aumentar a justiça e o juízo que vai vir sobre vocês. Quer dizer, a verdade que era para gerar vida, vai se tornar uma verdade que não vai gerar vida. A verdade que era para dar vida para o povo, vai se transformar numa sentença multiplicada. O que Jesus faz? Eu não vou nem falar mais para eles, porque eles já estão sentenciados. Então eu vou falar para quem quer ouvir. Aí ele contava parábolas. Por isso que o contexto, Mateus capítulo 13, abra aqui por favor, versículo 10, versículo 6. E saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, por que ele fala quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Quem aqui tem ouvido? Levante a mão. Não seria uma redundância, ou uma coisa sem nexo, terminando, gente, eu falar quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Poxa vida, todo mundo aqui tem ouvido. Todo mundo aqui, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Todo mundo aqui tem ouvido. Mas Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é ouvido aqui, ó, de carne. São ouvidos espirituais. Porque coisas espirituais não são discernidas carnalmente. Coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente.
Qual é o problema de uma igreja não ter vida em si aqui dentro? Porque ela não é espiritual. Lembra o texto que eu li? Mateus 15, eu não terminei de ler. Jesus termina Mateus 15 dizendo assim: porque do coração procedem os maus pensamentos. Porque do coração procedem os adultérios. Porque do coração procedem a mentira, as dissensões, o engano. Aí Jesus fala: comer sem lavar as mãos não contamina ninguém, mas o que procede, o que sai do coração, isso contamina o homem. Quer dizer, o homem é contaminado pelo seu malvado coração. E a única coisa que pode tirar o veneno do coração do homem é a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus é pregado, o homem vai endurecer o coração para não ouvir. Quer dizer, por isso que Jesus está falando, esse povo, Mateus capítulo 13, versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com seus ouvidos, fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim o que, a igreja? Então a vontade de Deus é curar. Só que existe um caminho para a cura: ouvir a palavra de Deus. Não existe, eu estou curado. Irmãos, pessoa curada não inferniza a vida de ninguém. Pergunta isso. Aqui é quem disse, isso foi Augusto Nicodemos. Ele diz que pessoa convertida não inferniza a vida alheia. Pergunta para quem está ao outro lado: tu tem certeza que tu nasceu de novo, cara? Quem aqui pode dizer, eu nasci de novo? Cadê? Levante a mão aí. Só quem pode dizer, eu nasci de novo? Levanta a mão aí. Nasceu de novo mesmo? Você ama todo mundo. Você não inferniza a vida de ninguém. Você não fala mal de ninguém. O apóstolo Paulo, alguém está me ouvindo? Esse cara nasceu de novo. Paulo, João, Tiago, Mateus, deixa eu ver mais, André, Felipe, esses caras nasceram de novo, meu irmão. Estevão, rapaz, Estevão. Rapaz, olha para mim. Vê se a palavra não produz resultado. Vê se a palavra não produz resultado. Olha para cá. Olha que negócio louco. Negócio louco. Estevão está sendo apedrejado, não está? Quem está ali perto? Paulo. Os historiadores dizem que a roupa de Estevão foi colocada aos pés de Paulo. E o sangue de Estevão respingava sobre as vestes de Paulo. Quem era Paulo? Paulo era aspirante ao sinédrio. Você vai estudar a vida do apóstolo Paulo, o cara era inteligente, estudado, estava se preparando para assumir uma das 70 cadeiras do sinédrio. Ele se transformaria em um fariseu em instância máxima, participante do sinédrio. Mas olha o que Deus faz com Paulo, presta atenção. Você sabe muito bem que foi o sinédrio que matou Jesus. Claro, foi os nossos pecados, mas o sinédrio fez aquela articulação para matá-lo. E Paulo, olha que coisa louca. Coisa louca. Paulo não era participante do sinédrio nessa época. Porém, Paulo era um aspirante ao sinédrio. Tempos depois, quando a igreja começa a crescer, Estevão começa a pregar. Paulo, que era um aspirante, e todos os aspirantes ao sinédrio têm acesso direto àqueles que já estão no sinédrio, porque eles são aspirantes a assumir essa cadeira. Então o apóstolo Paulo, ele viu de perto, ele não viu de longe, ele viu de perto Estevão ser apedrejado. Paulo viu de perto Pedro
pregando a palavra e sendo colocado na prisão. A vontade de Paulo era fazer com Pedro a mesma coisa que fez com Estevão. Porque Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era um cara top de linha lá em cima e era o instrutor de Paulo. Mas quando Pedro começa a pregar a palavra, ouça isso, ouça. Quando Estevão começa a dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o que salva, Pedro vai lá e é preso. A prisão de Pedro causou um reboliço gigante. Por quê? Porque quando Pedro está na prisão, Deus envia um anjo lá, abre a porta da prisão. Não é como muitos pregam, que a prisão foi arrombada. O anjo abriu a porta. Lê o texto. Abriu a porta, entrou, tirou Pedro. Depois de Pedro ter saído, fechou a porta de novo. E Pedro está pregando. Os homens mandaram pegar Pedro de novo na rua, pregando, e traz ele aqui. Quando Pedro chegou, começa a discussão. Olha a discussão. Esses homens estão pregando aqui, estão pervertendo a cidade. Esses homens estão anunciando o reino aí desse Jesus e estão pervertendo. Paulo está nesse julgamento. Segundo os historiadores, Paulo está ali porque ele é aspirante. Quem é que vai se levantar para defender Pedro? Quem é que se levanta para liberar Pedro? Gamaliel. Gamaliel, olha, mestre de Paulo. Paulo era aquele cara que odiava crente. Alguém está me ouvindo? Que matava, que apedrejava, que arrastava, que pisava. Ele odiava. Então você consegue imaginar? Saliva escorrendo na boca de Paulo, louco para matar Pedro? Mas Gamaliel, seu mestre, se levanta e diz assim: não, não, não. Deixa esses homens. Se levantou aí, recentemente se levantou um tal de Teldas aí, gente. Ele começou um trabalho aí, mas a obra dele parou pelo meio do caminho. Apareceu um outro aí que começou um trabalho, levou uns 20, uns 30, uns 500, mas a obra dele pereceu pelo meio do caminho. Deixa esses homens. Sabe, porque se essa obra for de homens, disse Gamaliel, ela vai perecer. Mas se for de Deus, ela vai continuar. Aí os homens dizem: tudo bem, vamos soltar eles. Veja, a ordem é soltar. Quem está ali? Paulo. Preste atenção no que eu estou te ensinando. Paulo está ali. Aí a ordem foi liberar Pedro. Acho que João, né? Acho que era Pedro e João. A ordem foi liberá-los. Quando eles foram liberados, os líderes do Sinédrio disseram assim: nós não vamos liberar assim não. Antes de liberar, vamos dar umas chicotadas. Mandaram pegar eles e deram uma quarentena de açoites. O texto diz, eu já preguei isso aqui, que eles saem felizes e regozijando de terem sido dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. Felicidade. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em Paulo. O mesmo Paulo que está ali vendo aquela cena, querendo ser um homem e a colocar as mãos sobre Pedro, é o mesmo homem que no futuro vai se aliar a Pedro para pregar a palavra. O mesmo Paulo que desejava a morte dos discípulos, vai ser o mesmo homem que Jesus vai entrar na vida dele e vai levá-lo à conversão, e ele vai morrer pelo mesmo propósito. Agora Paulo, que via os homens apanhando felizes, vai apanhar feliz também, porque nele aconteceu a obra de transformação. O que eu quero te ensinar aqui com essa pregação é que nenhuma pessoa transformada reclama do que vive. Nenhuma pessoa transformada, nascida... Alguém está me ouvindo? Por favor, gente, escute. Nascido de novo, diga, nasci de novo. Os nascidos de novo não reclamam de nada. Porque não foi Paulo que disse isso? Eu nasci de novo, gente. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso? Resultado de palavra. Quando a semente entra, a pessoa se converte. Quando o evangelho nasce aqui, ó,
acontece conversão. E conversão não é para todo mundo. Conversão é para aqueles que se deixam ser arados, trabalhados por Jesus. Porque quem trabalha no homem é Jesus. Jesus pode estar trabalhando em você com provação, com dificuldades, com vento, com com perdas, não importa. Ele trabalha para arar a terra, para semear a semente, para fazer você nascer de novo. Não é a igreja que faz você nascer de novo, é o evangelho que faz você nascer de novo. Não é o pastor Washington que faz você nascer de novo, é Cristo, Jesus, é a sua palavra que faz você nascer de novo. E eu concluo dizendo aqui, versículo de número 16, versículo 21, versículo 20. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra de Deus, compreende, diga comigo, compreende. Você compreende que você não vale nada? Quem está me ouvindo? É duro ouvir isso, né? Mas é o evangelho. Você compreende que você é ruim? Você compreende que você precisa nascer de novo? Mas você não nasceu de novo? Você acabou de falar? Nasceu de novo ou vai nascer de novo? O Senhor poderia voltar hoje, né? Porque aqui está todo mundo que nasceu de novo. Podia voltar agora, né? Não podia acontecer o rebate, né? Não podia fazer assim, Puf. Eu acredito que todo mundo aqui ia ser salvo. Aqui só tem santo nessa igreja. Gente, que legal, só tem gente salva, né? Que não tem nenhum pecado. Pastor, só tem pecado, um monte. E como é que faz para conviver com o pecado? Como Paulo falou em Romanos 7. Eu os faço por causa do pecado que habita em mim. Essa carne maldita. Mas o meu espírito corre para Jesus na hora do pecado cometido. Não fico lamentando, ai, Jesus, eu estou colhendo. Jesus fala, você está colhendo o fruto do seu malvado coração. Você está vivendo fruto das retaliações do seu malvado coração. Pastor, por que hoje eu vou decidir se eu fico aqui nessa igreja ou não? Porque daqui para os próximos cultos, nós só vamos trabalhar com arado. Porque primeiro nós vamos começar a rasgar a terra para lançar sementes. E nós não vamos brincar de apacentar. Ou vai, ou racha. Ou você vai falar, eu quero ser salvo. Eu quero ir para o céu. Ou você vai falar, não quero ir para o céu. Esse pastor aí é maluco demais para me apacentar. Essa igreja aqui é muito exigente, não dá para mim não. Então, assim que virar 1º de janeiro, você tem que procurar outra igreja. Porque se tu ficar aqui ano que vem, tu vai sofrer. Mas tu vai ser salvo. Que isso, pastor? Não fala isso não. Profetiza que eu vou sofrer, não. Você vai sofrer porque Deus vai te arrancar. É igual espremer furúnculo. Vai ser um ano de espremer furúnculo. Vai ser um ano de arrancar carrapato, de arrancar lepra. Entendeu? De fazer cirurgia. E quem vai ser o médico vai ser Jesus. Vai ser Jesus. É Ele que vai fazer essa obra. Amém? Quem aqui crê nessa palavra? Teu coração é o quê? De pedra ou de carne? Teu coração é de pedra ou de carne? Irmã, Deus te abençoe, tá? Parabéns. Mas a irmã disse, meu é de pedra, pastor. Isso aí. Teu coração é de pedra ou de carne? Fala a verdade. O teu é de carne? Sim ou não? Então você vai acabar esse culto aqui, você vai pedir perdão para quem você tem que pedir perdão. Já que é de carne.
Você vai ter que conversar com as pessoas que você não gosta pacificamente. E aí? É de carne? Pé ruim, rapaz, fica de pé.